O PSDB de Santa Catarina se reuniu na segunda-feira estabelecendo critérios e estratégias com vistas ao pleito municipal de 2016. O nosso entrevistado desta semana é o senador Paulo Bauer, que pilota o partido no Estado. Senador, qual o rumo, qual o caminho do PSDB em Santa Catarina? O PSDB, Prisco, é um grande partido, tanto no Brasil quanto em Santa Catarina. O maior partido em oposição ao governo do PT, ao governo, poderíamos dizer, ao desgoverno da presidente Dilma. E em Santa Catarina nós tivemos na última eleição o maior resultado proporcional do Brasil, tanto no primeiro como no segundo turno. Aécio Neves seria presidente da República no primeiro turno se dependesse só dos votos de Santa Catarina. E no segundo turno nós chegamos a 70% do total de votos. O que demonstra que o povo catarinense acredita e confia na proposta do PSDB. Evidentemente que isso nos traz grandes responsabilidades. E num momento em que eu tenho a honra e o prazer de poder dar essa entrevista aqui para o seu blog, naturalmente que muitas pessoas assistindo a essa entrevista devem se perguntar, e o que eu faço? E como é que a gente pode atuar politicamente em sintonia com o PSDB? A primeira coisa é se filiar. A segunda coisa é ajudar o partido no município, que é o primeiro degrau da política partidária. No próximo dia 16 de maio, nós teremos convenções municipais em quase todos os municípios catarinenses, onde nós já estamos organizados. Cerca de 200 municípios, aproximadamente 200. Nestes municípios, nós fizemos na última eleição ou 6% no mínimo de votos para deputado estadual ou 6% no mínimo de votos para deputado federal. Esse é um critério que vem de cima, nacional? É um critério que foi estabelecido a nível nacional. Pela primeira vez, um partido político no Brasil estabelece uma norma, uma regra, para que os diretórios municipais só possam ser eleitos, escolhidos, se o desempenho da última eleição chegou a um determinado nível, no nosso caso 6%. Ou seja, gera legitimidade. Sim, porque nós não queremos que o partido seja um cartório. Nós não queremos que um vereador ou um líder municipal ou um ex-prefeito fique de dono do partido. Na próxima eleição municipal, ano que vem, o PSDB vai fazer coligações com partidos e com forças políticas que tenham sintonia política com as nossas ideias. Ideológica e programaticamente. Exatamente. Não podemos fazer coligação pelo simples projeto de vitória. Nós temos que fazer coligações políticas pelo projeto de atendimento às necessidades da população. E quais são os partidos que se identificam mais com o princípio tucano? Olha, hoje nós temos o PSB, que faz oposição ao governo da presidente Dilma, e todos os partidos, o Solidariedade é outro partido que faz oposição, aqueles partidos que fazem oposição ao PT e oposição ao governo federal automaticamente se identificam com o PSDB. Eu tenho certeza que muitos partidos, de agora até a eleição do ano que vem, que hoje integram a base de governo da presidente da República, vão desembarcar. Porque ninguém é louco de permanecer aliado a um partido e a um governo que tem hoje explicações muito sérias a oferecer com relação à corrupção, com relação à falta de ética, com relação ao conchavo político, com relação à negociata em troca de cargos em favor e em benefício de votos que obtém no Congresso. Ninguém quer ficar desse lado. Todo mundo quer ficar do lado de quem tenha propostas e projetos para o bem e para o crescimento do país. E o PSDB, sem dúvida nenhuma, consegue ter e apresentar essas propostas e esse projeto. Então, o primeiro passo nosso é oferecer às lideranças municipais e àqueles que quiserem ingressar no PSDB a oportunidade de construir o diretório municipal. Depois nós vamos ter a convenção estadual, em junho. E em julho vamos ter a convenção nacional. E todo esse processo partidário, político-partidário, vai permitir que o PSDB se estruture no Brasil inteiro e exerça o papel de oposição e exerça o seu papel de agente político dos interesses legítimos
sérios e responsáveis de grande parcela da população brasileira, e aí vale dizer que o nosso candidato teve 51 milhões de votos no Brasil para presidir o país. 3 milhões a menos do que a candidata vencedora. Agora tem uma segunda etapa para as convenções municipais, em setembro. Sim, porque como é um ano de preparação para a eleição municipal, muitas lideranças, eu digo muitas de verdade, Prisco, são vereadores, ex-prefeitos, presidentes de entidade de classe, lideranças comunitárias que têm se manifestado hoje com o interesse de se filiar ao PSDB. Pela lei eleitoral, isso deve acontecer um ano antes da eleição para que a pessoa possa se candidatar. Então, a partir do dia 16 de maio, ou melhor, do meados de junho, quando nós elegermos o novo diretório estadual, nós estaremos nomeando naquela uma centena de municípios onde não forem feitas as convenções, comissões provisórias. Vamos filiar novas lideranças, tanto nos municípios que fizerem convenções, como naqueles que têm comissão provisória, e nesses que têm comissão provisória, em setembro nós vamos fazer convenção para então, finalmente, em setembro, nós termos os 295 municípios de Santa Catarina com partido organizado, preparado para fazer a campanha municipal. Quantas candidaturas o PSDB lança a prefeituras em 2016, na sua avaliação? Eu calculo como cabeça de chapa, como líder da coligação, nós deveremos ter entre 150 e 180 candidatos. Ou seja, já vislumbrando 2018. O PSDB Sim, deseja ter candidato ao governo novamente. Sim, claro, porque nós temos hoje cerca de 30 prefeitos e cerca de 40 vice-prefeitos em Santa Catarina. Nós queremos eleger no ano que vem um total de 60 a 70 prefeitos, ou seja, o dobro do que temos hoje. E vice-prefeitos também o dobro. Se nós tivermos presença em alguma coisa como 100, 120 municípios, eu falo com prefeito ou vice, com certeza o partido fica mais consistente. Porque aqui em Santa Catarina, o PSDB nasceu em 1988. Em Santa Catarina teve apenas a candidatura de Dirceu Carneiro em 90 e agora a sua em 2014. Ou seja, o partido também que não lança candidato a governo, fica difícil se estruturar e se consolidar, né? É verdade. É preciso dizer, Prisco, que na eleição do ano passado, quando eu fui candidato a governador, nós tínhamos coligação com o PSB, que ofereceu a candidatura ao Senado, na pessoa do deputado Paulinho Bornhaus, e tínhamos a candidatura a vice-governador do PP, que participou da chapa majoritária com a candidatura do deputado Juarez Ponticelli. E nós não fomos para o segundo turno porque faltou 1% de votos. E 1% de votos faltaram exatamente porque nós tínhamos no PSDB poucos prefeitos e poucos vice-prefeitos. Se nós tivéssemos o dobro de prefeitos e de vice-prefeitos, com certeza nós chegaríamos lá. Se também não tivesse acontecido algumas situações em que prefeitos do PP decidiram não participar da campanha, não nos apoiar, talvez também tivéssemos tido esse 1%. Então, preparar o partido do PSDB, e naturalmente que os outros também vão se preparar e depois vão estar coligados conosco, para um processo político de eleição municipal que depois resulte na possibilidade de irmos para o segundo turno na eleição governamental, significa um projeto de vitória. Por isso, o PSDB, na eleição de 2018, deverá ter, com toda certeza, candidato a governador. Porque hoje já se faz conjectura de que Luiz Henrique da Silveira poderia vir novamente para concorrer ao governo, ele que tem um perfil de agregação, e unindo o PMDB na candidatura ao governo, o PSD indicaria o vice e ao Senado concorreriam Raimundo Colombo e Paulo Bauer. Eu não tenho nenhuma restrição ao governador e hoje senador Luiz Henrique, meu amigo pessoal, e certamente ele tem preparo para mais uma vez governar Santa Catarina. O problema é que o PMDB e também o PSD, partido do governador Colombo, estão presentes no governo Dilma. Eles estão comprometidos com o governo Dilma. Se o Luiz Henrique não está, mas o PMDB está. Instituição partidária. Tem cargo no governo. Não, tem o vice-presidente, Colombo, né? O governador Colombo foi o maior cabo eleitoral da presidente Dilma na última eleição em Santa Catarina. Como é que o PSDB,
que é oposição ao governo Dilma, que é oposição ao PT, que não aceita e não admite essa condição governamental trágica, infeliz, desonesta, picareta que temos hoje no Brasil, pode se aliar com quem convive neste governo. Agora, é muito difícil. Agora, fora da Assembleia, o PSDB tem feito oposição a Raimundo Colombo. Está aqui a sua própria manifestação. Mas os deputados não fizeram ainda oposição ao governo Raimundo Colombo. Olha, eu tenho notícias, Prisco, de várias manifestações dos nossos deputados, de crítica, de cobrança, mas eles ainda não estão numa postura de votar contra os projetos. Essa, em uma ou outra ocasião, acontece, mas não é sistemática. Deputado é um personagem político que tem que dar à sua base eleitoral, aos seus prefeitos, várias respostas e vários atendimentos. Eu mesmo, como senador de oposição, sou procurado frequentemente por prefeitos, por vereadores, por lideranças que administram municípios catarinenses e que pedem que eu interfira no governo federal para que eles tenham atendimento. É uma ambulância, é uma sala de aula, é uma creche, é um asfalto, é uma obra pública. E, obviamente, que o modelo político que temos hoje no Brasil, que faz com que as prefeituras vivam em situação de calamidade financeira, obriga os prefeitos a procurar os deputados e todos os agentes políticos para buscar recursos no governo federal, quando não no estadual. Então os deputados são obrigados a ficar nessa posição. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que numa eleição, seja ela municipal no ano que vem, ou seja ela governamental em 2018, os deputados federais e os deputados estaduais do PSDB vão ter uma posição muito clara de apoiar a candidatura do partido na chapa majoritária, sem nenhuma dúvida e sem nenhuma exceção. Senador, muito grato pela entrevista. Obrigado, Prisco. Felicidades a todos. E vamos torcer que o Brasil passe a viver melhores tempos. Agora que tesoureiro de partido, como é o caso do tesoureiro do PT, acaba de ser preso, nós começamos a ter mais um pouco de confiança na polícia e na justiça. Porque devagarinho as coisas vão sendo esclarecidas e as verdades vão sendo descobertas. Nós não queremos corrupção, não queremos desonestidade, não queremos picaretagem. Nós queremos governo com seriedade e com responsabilidade no Brasil. E certamente o seu blog ajuda muito para que isso aconteça e a minha contribuição eu também posso prestar com muito prazer. Muito grato, senador.